Meus amigos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Tomara que todo mundo esteja muito bem. Sejam bem-vindos ao canal Regentes Excelentes. E apesar de você não estar vendo aqui o nosso organograma, pode acreditar, você está na série Lideranças Excelentes, o que é muito bom. Para os que estão acompanhando essa série, sabem, portanto, que nós estamos montando uma equipe de liderança para auxiliar o regente. E para você que está chegando nesse vídeo pela primeira vez, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que um regente sozinho não consegue levar adiante um conjunto. E por isso eu estou mostrando algumas pessoas que precisam trabalhar ao lado dele para que a regência dele tenha sucesso. É uma formação maravilhosa e se você é regente, precisa se dedicar um pouquinho a entender isso com profundidade, porque isso pode fazer uma diferença na sua vida, tá bom? Nos vídeos anteriores dessa série, eu falei da primeira pessoa que precisa participar de forma efetiva dessa liderança, dessa equipe, que foi o pastor. E hoje eu cheguei para falar da próxima pessoa que nós precisamos colocar nessa estrutura. Eu estou falando do coordenador. Sim, pode acreditar. O seu conjunto pode ter 3 pessoas ou pode ter 740. Ele precisa de um coordenador. E se você assistir esse vídeo até o final, pode ter certeza, você vai chegar ao final dele sabendo exatamente o que é um coordenador e como é que ele atua na vida de um conjunto. Vamos ver? Meus irmãos, maravilha de Deus vocês estarem aí assistindo esse vídeo, independente se você é regente, se você é pastor, se você é componente, ou se você já é coordenador, maravilha vocês estarem aqui. Por quê? Porque no vídeo de hoje eu vou dar para vocês um conceito para a palavra coordenador. E entender esse conceito é bom e é importante para todas as pessoas que de alguma forma se relacionam com o conjunto. Não há como negar que existem muitas imprecisões quando a gente fala sobre coordenação de conjuntos nas igrejas. Por quê? Da mesma forma, quando um conjunto precisa de regente, alguns pastores acham que é só encontrar uma pessoa que canta bem e colocar lá para cantar, que já tá bom. Existem também alguns pastores que pensam que para encontrar alguém para coordenar um conjunto, é só achar ali no meio alguém que quase não falta aos ensaios e que está sempre nos cultos e isso já tá bom para coordenar um conjunto. É claro que não. E uma outra coisa que é bastante grave nessa história é que, ao agir dessa forma, fica claro que não há um conceito muito bem formado na mente. Se eles mesmos não têm esse conceito formado, obviamente eles também não conseguem passar isso para a pessoa que está sendo convidada a ocupar o cargo. Resultado disso, nós acabamos tendo nos nossos conjuntos coordenadores que não coordenam praticamente nada, seguram o título de coordenador, mas na prática eles estão mesmo executando tarefas de outras pessoas. E como eu acredito que entender o conceito é fundamental no exercício de qualquer coisa nessa vida, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, entender o conceito é o primeiro passo para a execução. E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Então vamos lá. Quando o pastor diz: precisamos encontrar um coordenador para a mocidade. Precisamos encontrar um coordenador para os adolescentes. O que de fato o pastor está precisando? A pessoa que vai ocupar esse cargo precisa fazer exatamente o quê? E para responder essa pergunta, nós vamos primeiramente descobrir o que significa a palavra coordenador e como aplicar esse significado dentro das nossas igrejas. Combinado? Coordenador é a pessoa que se especializa e se responsabiliza por. Ponto. Deixa eu ir por partes para ficar fácil para você entender. É a pessoa que precisa se especializar e precisa se responsabilizar por algumas coisas. O que significa se especializar? É a pessoa que se prepara para alguma coisa. É a pessoa que chama a responsabilidade de alguma coisa para si. Isso fala de alguém que vai precisar tirar um tempinho para estudar alguma coisa. Isso fala de alguém que vai ter que aprender alguma coisa. Isso fala de alguém que vai ter que observar algumas coisas. E depois que ele fizer esses estudos,
Depois que ele fizer essas pesquisas, depois que ele fizer essas observações, ele terá que chamar a responsabilidade da resolução dessas coisas para si. Em outras palavras, é um para-raio. E atenção, regentes, eu estou sempre dizendo que quando não existe essa estrutura formada, vocês são os principais prejudicados. Todos os problemas que acontecem num conjunto, quando não existe a figura de um coordenador, eles param em vocês. Por isso, torçam para que o seu coordenador esteja assistindo esse vídeo. Beleza? Então vamos lá. O coordenador é a pessoa que se especializou e se responsabilizou por algumas coisas ali dentro do seu conjunto. Lá vamos descobrir então qual que é a primeira das coisas. E a primeira coisa que a pessoa que ocupa esse cargo precisa se responsabilizar é pelo andamento dessa equipe. Todas as pessoas que ocupam algum cargo dentro dessa liderança precisam estar no radar do coordenador de alguma forma. De alguma forma, essas pessoas precisam estar no radar do coordenador. É ele que se especializa, é ele que se responsabiliza por fazer com que toda essa equipe consiga andar e para frente, andar para frente. É o coordenador que carrega consigo essa responsabilidade. E aqui já acontece um erro, porque em muitos lugares, em vez de essa pessoa se ocupar em fazer essa equipe andar para frente, ela ocupa esse tempo fazendo coisas que pessoas dessa equipe deveriam estar fazendo. Aí a coisa já começa a complicar. Vamos à segunda coisa que precisa ficar muito clara nesse conceito e mais clara ainda na mente da pessoa que ocupa esse cargo. Ele precisa se especializar e se responsabilizar pelo progresso de todos os projetos que existem dentro daquele conjunto. De modo que, se a regente do conjunto teve uma ideia para o ensaio dela, ela levou essa ideia ao coordenador e ele achou que a ideia é legal, ele precisa se especializar e se responsabilizar pelo progresso dessa ideia, pelo progresso desse projeto. Por quê? Às vezes a regente tem uma ideia que envolve outras pessoas dessa liderança. E quem é a pessoa que vai orquestrar, que vai organizar todas essas pessoas trabalhando para que esse projeto tenha um progresso? Não é a regente. A ideia partiu dela, mas quem vai orquestrar, quem vai nomear, quem vai organizar para que essa ideia tenha progresso é o coordenador. Agora que já está ficando claro para você qual que é o papel de um coordenador, qual que é a função, vamos a mais um pedacinho desse conceito. O coordenador também é a pessoa que estuda os problemas que se relacionam com o desenvolvimento desse projeto e que dá orientações. É por isso que lá no início eu disse que é uma pessoa que precisa se especializar. Não dá para colocar na coordenação só uma pessoa que não falta ensaios e só uma pessoa que é frequente aos cultos. Essa pessoa precisa se especializar na resolução de problemas que envolvam os projetos nos quais esse conjunto se envolve. É uma pessoa que seja capaz de identificar deficiências nessas outras pessoas que fazem parte dessa liderança e ele tem que ser capaz de dar orientações sem ter medo, sem ter receio. Ah, porque a minha dirigente está aqui há 27 anos, como é que eu cheguei agora no mês passado e eu vou dar uma orientação para ela? E daí? E daí que ela está no cargo há 27 anos? Ah, mas a secretária ela está desde que esse conjunto foi fundado, tem 53 anos, e ela só sabe fazer a chamada. E agora? Vai continuar fazendo só a chamada até Jesus voltar? O coordenador é a pessoa que precisa ter esse senso crítico, esse olhar apurado que identifica o que precisa ser melhorado e ele tem que ser capaz de ou dar orientações ou permitir que essa pessoa tenha acesso a orientações de alguma forma. E eu encerro esse conceito dizendo que o coordenador é a pessoa que se prepara, se qualifica para atuar na organização e na estruturação metódica de qualquer coisa. Ah, eu não sei o que é metódica. Metódica é que tem métodos, que tem regras, que tem um plano de ação. Portanto, fica muito claro aqui nesse conceito que coordenador é muito mais a pessoa que pensa do que a pessoa que faz.
Coordenador é muito mais a pessoa que organiza do que a pessoa que executa.